Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai meditar comigo na palavra hoje, nós vamos meditar no capítulo 9 de 2 Reis. Amém? Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, graças te damos por mais um dia de vida. Um dia em que temos o privilégio de abrir os olhos e contemplar a sua criação. De abrir os olhos e poder meditar na Tua Palavra a qualquer hora do dia ou da noite. Obrigada, Deus, por esse privilégio. Obrigada porque Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigada pelo Teu imenso amor, por nos amar primeiro. Deus, abre os nossos olhos espirituais, abre o nosso coração, prepara o nosso coração para receber a Tua Palavra, que é viva, que é eficaz, Pai. Destampa os nossos ouvidos, Pai, que a gente ouça a Tua voz, Pai querido. Fale conosco através dessa meditação. Isso é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O capítulo 9 de 2 Reis é um daqueles capítulos que nos lembram que Deus não é indiferente ao pecado, à injustiça e à idolatria. O capítulo começa com a unção de Jeú como rei de Israel, feita por um jovem profeta enviado por Eliseu. Essa unção não é apenas um ato simbólico, mas o início da execução do juízo de Deus contra a casa de Acabe. Jeú não assume o poder por ambição pessoal. Ele entra em cena como instrumento da justiça de Deus. A morte de Jorão, rei de Israel, e de Acasias, rei de Judá, revela que alianças construídas longe da vontade de Deus acabam em ruína. Jorão pergunta se há paz, mas a resposta é dura. Não pode haver paz enquanto permanecem a idolatria e as feitiçarias herdadas por Jezabel, herdadas de Jezabel. A cena mais marcante é a morte de Jezabel. Mesmo tentando se impor com aparência de autoridade, ela não escapa do fim que o próprio Deus já havia anunciado tempos antes por meio do profeta Elias. Seu corpo lançado da janela e depois devorado pelos cães é o retrato de um juízo completo, público e definitivo. Deus mostra que ninguém, por mais poderoso que pareça, está acima da sua palavra. Esse capítulo, meu irmão e minha irmã, nos ensina que o Senhor é longânimo, mas não é conivente. O tempo entre a profecia e o cumprimento pode ser longo, mas o cumprimento é inevitável. O mal não fica impune e a justiça de Deus não falha. O capítulo 9 de 2 Reis nos confronta com a seriedade da santidade de Deus. Ele é paciente, mas fiel à sua própria palavra. Nada escapa ao seu controle, nem mesmo os reinos, os poderosos ou as estruturas de corrupção que parecem invencíveis. Esse capítulo quebra a ilusão de que o pecado pode ser administrado sem consequências. A história de Jeú, Jorão e Jezabel nos lembra que Deus governa a história com justiça real, não simbólica. A aparência de paz não substitui arrependimento. Onde não há conversão, o juízo continuará sendo uma realidade inevitável. E quais as lições, que aplicações práticas nós podemos tirar desse capítulo para os nossos dias? Deus, Ele levanta pessoas comuns para realizar propósitos extraordinários. Jeú era um comandante, não um sacerdote ou profeta. Mesmo assim foi escolhido para executar a justiça de Deus. Deus ainda usa quem se dispõe. A idolatria destrói famílias, governos e nações.
O que levou à queda de Jorão, Acasias e Jezabel foi a idolatria, promovida e sustentada por gerações. Como vemos lá em Êxodo, capítulo 20, verso 5, os pecados dos pais têm reflexos nas gerações seguintes. A palavra de Deus nunca falha. Tudo que foi profetizado se cumpriu. Isso nos convida a confiar nas promessas e a temer os alertas da Escritura. Jeú foi zeloso, mas também violento. O zelo de Jeú foi usado por Deus, mas como veremos lá no capítulo 10, ele não terminou bem. E isso nos ensina que é possível começar no espírito e terminar na carne. Por isso é necessário que não nos distraiamos, que vigiemos o tempo inteiro. A forma como que morremos pode revelar como vivemos. Jezabel tentou manter a pose até o fim, mas morreu sozinha, sem honra. Sua morte refletiu a dureza de seu coração. Deus dá tempo para o arrependimento, mas esse tempo não dura para sempre. A casa de Acabe teve anos para se arrepender. Quando o juízo chegou, não havia mais volta. Concluindo esse capítulo, capítulo 9 de 2 Reis, a gente vê que é uma prova viva de que Deus cumpre sua palavra, tanto em bênçãos quanto em juízo. Ele observa o coração dos reis, dos oficiais e do povo, e no tempo certo age com justiça. Esse capítulo me confronta a avaliar quem está no trono do meu coração. Me chama a fugir da idolatria, a confiar nas Escrituras e a lembrar que a justiça de Deus nunca falha. Jeú foi um instrumento, Jezabel foi julgada e Israel começou a ver que a santidade de Deus não pode ser ignorada. Como aprendemos, irmãos, o mesmo Deus que julgou Jezabel em Israel ainda virá para julgar a Babilônia espiritual dos nossos dias. Que Ele nos encontre fiéis. Amém? Vamos orar agradecendo a meditação desse capítulo. Senhor Deus, nos ensina a levar o Teu nome com temor. Nos livra de viver uma fé de aparência, enquanto o coração está longe de Ti. Nos dá um arrependimento sincero, um espírito quebrantado e uma vida alinhada com a Tua vontade. Que a Tua justiça nos leve à humildade e a Tua graça nos conduza à obediência. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês.